Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Conta Bem, o nosso programa aqui de entrevistas com personalidades da economia cearense. Aqui ao meu lado, como você já sabe, eu tenho ele me ajudando nessa missão aqui, o grande Egídio Serpa. Tudo bem, Egídio? Bom dia, meu querido amigo Vitor. Estamos hoje recebendo uma personalidade interessantíssima, porque vamos falar sobre algo que é pouco conhecido do cearense, né? Porque é uma atividade que tem se expandido, mas de pouco conhecimento dos próprios cearenses que abrigamos aqui esse empreendimento. Eu estou falando de Murilo Pascoal, que é o CEO do Beach Park, um dos maiores parques industriais da América Latina, que é aqui em Fortaleza, e é uma das atrações turísticas do estado do Ceará. Ele se localiza lá no Aquiraz, na região leste da Grande Fortaleza, no litoral maravilhoso que temos lá. E eu queria fazer a primeira pergunta, mas para a gente começar do começo. Como é que nasceu o Beach Park e como é que nasceu a atividade de um parque aquático? A atividade dos parques aquáticos, como é que nasceu? Bom dia. Seja bem-vindo, Murilo. Bom dia, Vitor. Egídio, obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui, trocando essa ideia com vocês, comentando um pouco sobre o Beach Park, sobre o entretenimento de uma forma geral. E uma honra estar aqui participando desse projeto com vocês. Prazer é nosso, prazer é nosso. Acho que eu posso começar com o mais antigo, que é o setor de entretenimento e os parques aquáticos em específico, né? Os parques aquáticos começaram nos Estados Unidos. Tem o primeiro grande parque, que é a referência do setor, é o Parque Aquático Wet n Wild, que foi inaugurado na década de 70, no final da década de 70, por um sujeito chamado George Millay. Esse senhor ele tinha feito um outro parque antes chamado SeaWorld, que é aquele das baleias. Que é bem famoso. Que é bem famoso. Uhum. Ele tinha feito aquele parque e ele vendeu, e aí com o dinheiro da venda ele já mexia com água, já tinha um pouco desse conhecimento, e aí fez o parque aquático. Tinha alguns outros parques que operavam, mas não era ainda desse modelo. Ele foi o primeiro que pode se chamar moderno, né? E aí fez muito sucesso. Ele inaugurou em Orlando, né? E aí Orlando já tinha a Disney desde 1971, e aí ele foi o primeiro parque aquático de Orlando, e isso fez com que o movimento de Orlando também aumentasse, por ter uma atração boa para o verão, né? E aí, como foi um sucesso, rapidamente vieram as homenagens, que são as cópias, né? Todo mundo começa a copiar. E as inspirações, acho que tudo é assim, acaba sendo assim no mundo dos negócios, né? Você vê uma coisa, se inspira e a coisa vai. E o Beach Park também, de certa forma, foi inspirado nesse primeiro parque aquático que aconteceu lá em Orlando, no Wet n Wild. E aí, já indo para a segunda parte da sua pergunta, né? Como é que surgiu o Beach Park? O Beach Park surgiu... Primeiro, um loteamento, o Porto das Dunas foi feito um loteamento, o João Gentil fez aquele loteamento do Porto das Dunas, e o filho dele, o João Eduardo, né, João Eduardo Gentil, era corretor do pai, e ele percebeu ali a necessidade de ter um ponto de apoio, né? Então, um ponto de atração, né? Bem, né? De atração e de apoio mesmo, porque era muito distante, né? Naquela época, a Fortaleza do Porto das Dunas era muito mais distante do que hoje, né? Pela questão das estradas e tal. Então, chegava lá, não tinha um banheiro, não tinha um lugar para tomar uma água de coco. Então, a primeira ideia dele foi ter um ponto de apoio, e começou o Beach Park com um restaurante de praia, né? Então, o João e o Arialdo, em sociedade, começaram com a primeira operação, que é uma operação de praia, de restaurante de praia, com barraca de praia. Isso mais ou menos quando, Murilo? Isso foi em 85. Tá. Né? Então, depois, em 88, inspirado pelo Parque Aquático dos Estados Unidos, aí eles começaram o Parque Aquático, o Aquapark. Então, a empresa começa em 85 com um restaurante de praia, dando apoio ali para os compradores de terrenos que iam comprar terreno no loteamento, e aí a qualidade da comida sempre foi um ponto fundamental para os dois.
né? E até hoje a gente mantém esse legado de ter uma comida de alta qualidade. Isso fez com que a barraca fosse um sucesso, e aí foi crescendo, e cada ano, ou cada época, colocando novas atrações, e sempre, esse é outro DNA nosso, né? Além da qualidade da comida, é ter sempre alguma coisa nova acontecendo no Beach Park. Murilo, conta um pouco da história dessas expansões, né? Porque o parque, obviamente, ele começou ali num tamanho um pouco mais modesto, né? E ao longo dos anos, ele foi, com todo esse sucesso, né? Ele foi crescendo. E a gente tem até uma memória afetiva de algumas atrações que foram sendo retiradas, e outras chegando, né? Conta um pouco, faz um pouco um resumo pra gente desse histórico. Eu acho que, assim, um parque aquático, ou um parque temático, um parque, nunca está pronto. Ele está sempre em transformação, né? Então, ele está sempre... isso vale para a gente, vale para os maiores, para os médios, para todo mundo. Então, a gente está sempre nesse processo de colocar alguma coisa nova, porque Sim. o público sempre quer ter alguma coisa nova, né? Então, começou ali com aquelas primeiras pistas, né? Que tinham 5 pistas na frente, bem na entrada, e o rio de correnteza, né? A correnteza encantada. E aí depois o parque foi expandindo, né? A cada 2, 3 anos tem uma atração nova. E aí veio Insano, veio Moreia saiu, agora a Moreia vai voltar, depois eu conto um pouquinho sobre bacana. isso, já dando um spoiler. Um spoiler, novidade total. Né? Então, o Maremoto foi uma expansão muito grande, né? Sim. Então, assim, a lógica de ter uma expansão a cada 2, 3 anos faz parte do negócio, né? E chegou uma hora que já estava, assim, a área física ocupada, e algumas atrações precisavam ser trocadas. Então, a gente já trocou algumas atrações que começaram lá atrás, e com o tempo a gente foi trocando. Como é que são os estudos de vocês, as análises, né? Para vocês trazerem uma atração nova para o público? Esse é um trabalho que a gente faz, a gente visita parques e visita feiras, né? Então, e pesquisa muito na internet sobre tudo que vem, como tem as publicações setoriais, né? Então a gente fica atento tudo de novo que existe, procura ler tudo de novo que existe. Hoje é tudo digital, antigamente no começo eram revistas especializadas. Com base nisso, a gente faz algumas viagens para conhecer alguma coisa nova, uma tecnologia nova, um produto diferente. E a feira. A feira é uma feira que a gente vai... Eu, pessoalmente, já vou nessa feira... Onde? Há quase 30 anos. Uma feira internacional? A Feira Internacional, em Orlando. Ah, tá. E aí você aproveita... Não poderia ser em outro lugar, né? Exatamente. Essa feira ela circulava, mas já faz uns 15 anos que ela é fixa em Orlando. Você vai ver a feira e ver as atrações novas que tem. Então na feira tem todos os fornecedores, e tem também várias discussões, a apresentação de casos, o que deu certo, o que não deu, as tendências. Aí você junta tudo isso, né, e vai criando as novidades que são feitas, né, aqui no Beach Park, né? Por exemplo, o último que a gente inaugurou foi o Turbo Music, né, que é uma atração que é totalmente diferente das que a gente tinha, totalmente inovadora, porque ela tem dentro do tubo, né, do tubo água, ela tem efeitos luminosos e tem música, né? Então isso foi uma tendência nova que a gente viu. Teve até uma parceria com a Alok. Exatamente, né? O Alok foi o nosso garoto propaganda. Como tem música, a gente fez um playlist de músicas dentro das pistas. Então são 3 pistas diferentes. E aí o Alok que fez esse playlist também foi o garoto propaganda, foi muito legal, foi um sucesso, isso aí foi muito bacana. Então como é que surgiu o Turbo Music, por exemplo? Vendo a apresentação de um fornecedor, ele fez um vídeo e colocou o vídeo desses efeitos, né, com luminosos, e ele, para deixar o vídeo mais interessante, ele pôs música no vídeo, né? E a gente achou legal, mas podia ter música de verdade, né? E aí a gente fez umas pesquisas, fez uns testes, e aí deu certo. Adaptou a ideia, e é assim que surge. O senhor falou que um parque do tipo do Beach Park, né? Do parque aquático, ele tem que ser mutante. Periodicamente ele tem que mudar a atração para atrair mais clientes, né? A pergunta que eu faço é a seguinte: eu conheço o Beach Park, conheço a área geográfica do Beach Park. Existe área de expansão ainda no Beach Park? Existe. A gente pode já começar a falar um pouquinho sobre novidades, né? A gente tem um hotel que a gente lançou, que a gente vai construir. Não, isso aí é hotel, a parte física, estou falando do parque aquático. Mas fica tudo também. Fica tudo em áreas ali conjugadas, não é isso? Na mesma área?
Tanto os resorts como ficam próximos ficam ali. próximos ali no Porto das Dunas, mas no parque a gente tem área para expandir, para crescer. Por exemplo, a gente tem aquele coqueiral, quando você chega lá, você passa ali por aquele coqueiral todo. A gente tem projeto de avançar o parque um pouco ali para aquela área. Entendi. Né? Então não vai mexer com os ecologistas, não. Não, ninguém vai destruir, ninguém vai fazer nada de cortar coqueiro. De cortar coqueiro, não. A gente faz é botar mais coqueiro, né? Não sei se você sabe, todos os 2.000 coqueiros que tem lá... 2.000 já? São transplantados. Transplantados. Né? Então, todos eles são transplantados. A gente que transplantou e a gente está o tempo todo bonito lá, fazendo. A região bem arborizada. Exato. A empresa, inclusive, é bastante preocupada com essa questão ESG, né, Murilo? Sim, também? sim. Vocês têm diversas ações, inclusive... Temos. Vocês são carbono neutro, se não me engano, né? Somos carbono neutro. A gente tem ISO 14000, né, que é a certificação de meio ambiente. A gente tem o carbono neutro, a gente tem... Agora, ano passado, a gente conseguiu o lixo zero, então a gente tem a certificação lixo zero, que a gente recicla mais de 93% do nosso lixo. A gente acabou de assinar o Pacto Global, então a gente é signatário do Pacto Global. A gente tem... Semana passada foi super bacana, porque a gente tem um projeto com as tartarugas. E nasceram as tartaruguinhas. Não sei, no nosso Instagram tem. E aí as bichinhas nasceram e vão para o mar, é um barato. Então a gente tem todo um programa para treinar o nosso funcionário a respeitar as tartarugas. A respeitar as tartarugas e ensinar o cliente. O caminho, assim. Porque às vezes o cliente está ali na maior boa intenção, quer fazer alguma coisa e tal, mas então a gente tem um processo de treinamento e de proteção. Né? Então, essa semana nasceu 2 vezes, teve eclosão, que chama. 2 vezes eclosão e as bichinhas vão para o mar e tal, foi bem bacana. Então, esse é outro projeto que a gente tem nessa área. A gente tem bastante coisa, é uma preocupação grande da empresa já há muito tempo. Né? Essa ISO a gente já tem há mais de 10 anos. Você falava do novo resort. O que você tem de informação sobre esse investimento, sobre esse empreendimento? Vai ser o 5º, né? Que você falava aqui no bastidor para gente. Isso. Vai ser o 5º, chama Ohana, né? O nome dele é Ohana. Ele tem 215 apartamentos, né? Vai ficar ao lado do Suites, que foi o nosso primeiro, é um terreno de 10 mil metros quadrados, são 150 milhões em investimento no empreendimento, e a gente deve começar a obra aí no final desse ano. Então, estou programando para começar é necessário que tenha um equipamento como o Beach Park em volta dele, junto dele, vizinho dele, um conjunto de hotéis, né, para facilitar a vida de quem vem e vai. Exatamente, faz parte do negócio. Se você olhar os grandes grupos, o entretenimento e a hospitalidade eles estão casados, porque a experiência de ficar hospedado do lado é muito superior no sentido de qualidade, de diversão, de logística também. Logística, fica tudo muito mais fácil do que você ficar afastado. Então, isso aí, a hora que você olha os principais grupos, todo mundo tem hotelaria e a Disney, parque, inclusive, né? Disney, Universal. Tem naturalmente relacionamento direto com as agências de viagem, né? Com a CVC, por exemplo, quando vende um pacote, a hospedagem está garantida ali no entorno do Beach Park. Sim, a gente trabalha com as agências de viagens, com as operadoras, agora mais recente com as operadoras online, né? Booking e venda direta. Também temos bastante venda direta. Hoje em dia, com a tecnologia, a gente vende bastante pela internet também. Mas a gente vende por todos os canais. E isso ajuda o negócio? Sim, é fundamental. Um ajuda o outro. Né? Para o hotel é bom você ter o parque do lado, porque eu vou ficar hospedado do lado de um parque. Né? E para o parque é bom que são mais clientes que estão ali do lado e visitam. Inclusive, para quem fica hospedado, a gente oferece uma condição especial que é entrar 1 hora mais cedo. Então, quem está hospedado entra 1 hora mais cedo, já né, consegue fugir um pouco das filas. Escapa de fila, já escolhe os lugares mais agradáveis no parque, enfim, é um benefício para quem fica hospedado com a gente. Diante do sucesso do Beach Park, sucesso de público, como há alguma ideia do grupo empreendedor de instalar um Beach Park pequeno, por exemplo, em Jericoacoara? Uma segunda unidade em qualquer outro lugar do Brasil, né? A gente é muito... pé no chão. Não. Sim, muito pé no chão. Eu queria dizer que a gente é muito sondado e muito solicitado. Então, a gente recebe vários pedidos, tanto aqui no estado ou fora, mas até hoje nunca tivemos esse movimento, nunca quisemos fazer esse movimento de fazer
Por exemplo, chega alguém Investidores, oferecendo né? capital e ideia para aportar como sócio? Normalmente o que oferecem é terreno, né? Normalmente é alguém mas que tem aí- um terreno, que quer não sei Terreno o não é quê. suficiente, né? É. Certo, certo. Com, Mas a ideia não com é... dinheiro ainda não chegou, com tudo montado assim. Não há nenhuma ideia de partir para um investimento fora Não. dos limites cearenses. Não. Por enquanto não. A gente recebe várias sondagens, mas não. Murilo Pascoal, por falar em turistas, qual é a presença de turistas? Quem vai mais ao Beach Park? É o cearense ou é o turista que vem de outros estados? A gente tem, assim, que vai no parque em torno de 30% cearense e 70% de outros estados. E praticamente todo mundo brasileiro. A gente, antes da pandemia, era 95 brasileiros, 5% estrangeiro, sendo que do estrangeiro o principal era o argentino, né? Então a gente é um produto voltado para o brasileiro, né? Eu acho que tem esse potencial, né? Quando o hub voltar, né? O nosso hub aéreo aí voltar ao que era e tal, é um potencial para frente de também receber o turista internacional. Quando o senhor fala que são 70% de turistas brasileiros, eles vêm na maioria de que estado? Aí principais estados são São Paulo, né? Uhum. com o principal, Rio de Janeiro, Brasília também é um estado importante. A gente tem também o pessoal do Norte, Pará e Amazonas também é relevante, e os estados aqui do Nordeste. Quando eles vêm para cá, eles se hospedam lá nos hotéis do complexo? Aí a gente tem as pessoas que se hospedam com a gente, alguns que se hospedam em Fortaleza e outros que se hospedam ali no Porto das Dunas em condomínios, em apartamentos. Uma outra pergunta sobre isso. Qual é o nível de renda desse? Ou vocês não têm estatística a respeito? Não, a gente é um produto bem democrático. A gente tem vários tipos de classes que participam, que é como um avião. Você tem, né, classe executiva, econômica, econômico prêmio, prêmio, mais barato. Então você tem ali tudo. Ele é um produto. Inclusive vocês têm ações promocionais também, exatamente, né? Que oferecem descontos às vezes para os próprios cearenses, né? Isso. A gente está com uma campanha agora, inclusive, né, no ar, que é uma campanha para cearenses, né, para residentes no Ceará. E depois da pandemia. Explique como é essa campanha. A campanha agora é o seguinte: você compra um ingresso e ganha um pacote de alimentação que tem um combo, né? Que tem um refrigerante, um hambúrguer e uma batata frita. Quanto custa esse combo? Você pode pagar em 10 e 17. E se for no Pix, 160. R$160. 160 É uma forma de tentar atrair o cearense nesse período até de baixa estação. E tem tido muito sucesso, tem sido muito bom. No ano a gente faz umas 4 campanhas dessas voltada para o público local. Então tem sido muito bom. Há um segmento que vai mais ao Beach Park, digamos assim, estudantes, universitários, quem ao longo da semana, família. O nosso cliente principal é família. Família? Família. Uhum. Família com crianças, né, crianças menores, crianças maiores. Então, se você olhar as atrações que a gente tem, também tem atrações voltadas para família com crianças até 4, 5 anos, as menores. Minha filha adora. Qual a idade dela? 2 anos e meio. Então já é uma faixa. A gente tem produtos para famílias, né, com crianças pequenas, né? Uhum. E depois tem produtos para famílias com crianças maiores, né? A gente procura fazer atrações para esses dois públicos, né? Que é aquela criança que precisa ir com os pais, mas que necessitam um cuidado um pouquinho maior, e as crianças já maiores. Eu tenho 2 filhas, eu passei, a minha mais velha está fazendo 15 anos hoje, inclusive. Ah, é? E aí eu passei esses estágios todos com elas, e elas foram meio que piloto de prova também para ter ideia de atrações. Cobaias, no bom sentido, né? De atrações, não é pensar, não, isso aqui era legal, isso aqui não é. Voltando naquela pergunta de como é que faz atrações novas, né? Então você precisa... Tem um pouco disso também. Tem um pouco Mas disso, nem só de atração aquática vive o Beach Park. Não, ele tem algo que atrai também as pessoas, que é a comida, não é? Isso. O cardápio que vocês têm lá, a gastronomia que o Beach Park oferece, ela está baseado mais no nordestino, na oferta nordestina, ou o seu cardápio é internacional?
É baseado no nordestino e no frutos do mar, né? Frutos A do gente mar. tem muito os pratos com frutos do mar, peixe, lagosta e frutos do mar de uma forma geral. Tem a moqueca Beach Park, é o carro-chefe, enfim, tem outros pratos de peixe que são muito bons. E além disso, a gente tem a Vila Azul do Mar, que é uma área mais para entretenimento noturno, que tem uma pizzaria, e agora em dezembro a gente inaugurou também uma área na Vila Azul do Mar, um restaurante com grelhados, com carnes e tal. Então, à noite, né, para quem ficou no Beach Park o dia todo, ainda tem o que fazer à noite, né? A gente faz shows e tem lá a pizzaria, também é um sucesso. E já fiz um spoiler, vou fazer o segundo, que a gente ainda não divulgou, mas a gente vai fazer uma área nova na Vila Azul do Mar, que deve inaugurar aí em breve. A gente está com essa área nova, a gente vai ter uma atração nova, com novas lojas enfim, Ainda nessa parte de gastronomia também, de atrações musicais, essa nova atração? Não, vai ser uma atração, vai ser um carrossel. Ah, tá. É um carrossel bacana. bem bonito, bem clássico e tal, com lojas Instagramável, imagino. Totalmente também, né? instagramável. Feito Voltemos a muito falar carinho. sobre um equipamento como o Beach Park, quer dizer, os equipamentos que ele tem. Quem são os grandes fornecedores de equipamentos que vocês têm lá? Aqueles tobogãs e aquele Insano e outros equipamentos. O Brasil já produz isso ou tem que ser importado? O Brasil já produz, começou, agora tem algumas empresas já ganhando um pouco mais de corpo, né? A gente, inclusive, está conversando com já uma empresa com um porte bom. Essa empresa é mais recente, mas mais antigamente, o nosso mercado é um mercado mundial. Então, as fábricas fornecem para o mundo todo. Então, você tem 2 fabricantes canadenses, um fabricante da Turquia, um fabricante da Índia, outro no México. Segmentados, né? Aí é por tipo de atração. Então, isso que você falou, toboágua, são esses países que eu falei. E todos estão nessa feira que eu mencionei. Lá de Orlando. E aí, se você falar de outros tipos de equipamento para outros tipos de parque, por exemplo, montanhas russas, aí você já são outros países. Entendi. Se você pegar a roda gigante, aí é outro. Carrossel, como eu falei, tem a Argentina e tem a Itália. Então, a Argentina também produz? Produz carrossel. E nós produzimos o quê? O Brasil? No Brasil a gente produz, essa fábrica está produzindo toboáguas, que é mais confiável? Sim, é uma empresa São bacana. fornecedores de vocês? Ainda não, a gente está precisa ser bem confiável para fornecer para o Beach Park. A gente está conversando, mas em breve serão fornecedores. Está conversando e está vendo como é que está o equipamento. Já visitamos a fábrica. Estou falando porque a nossa equipe visitou a fábrica, já sentiu firmeza na fábrica. E Murilo, quanto custa um tobogã? Eu ia perguntar justamente isso. Quanto custa uma atração? Quanto o Beach Park investe numa atração? Eu sei que, obviamente, que vai haver diferenças, né? Varia muito. Pode, sim, variar de 8, 10, 15 milhões de reais uma atração. Até mais, né? Qual é a atração mais cara que tem o equipamento mais caro que tem no Beach Park? O mais sofisticado, que o custa mais? Mais caro. O que teve um maior investimento, né? O maior investimento foi o Arrepios, que são 5 pistas juntas, né? Então é uma torre com tudo, a gente fez tudo uma vez só, é o Arrepios. É aquele que tem os coloridos, né? É aquele da entrada, logo você entra aquele primeiro ali. Sim. Aquele foi o mais alto. E vem cá, Murilo, a Moreia Negra, você deu um spoiler, né? Vai estar de volta então Vai estar de volta. É bem nostálgica essa atração, né? Quando a gente teve que tirar por uma questão de manutenção, e aí foi interessante porque na rede social meio que virou uma brincadeira de tirar a Moreia e tal, e aí a gente está fazendo agora vai fazer um novo, né? Que a gente está conversando com essa fábrica daqui, e aí o nome que a gente consensou lá dentro é chamar A Volta da Moreia. Então Volta da Moreia. A Volta da Moreia vai ser A Volta do Boêmio. Tem tudo para fazer sucesso, né? Porque ainda isso marcou já uma geração, né? Essa atração, com certeza, né? Vamos voltar ao passado. Mas ela não vai ser uma grande atração como, por exemplo, Não, ela vai ser na mesma torre onde ela era. Entendi. Então
é uma pista só, né, para uma pessoa por vez e tal. Então a gente vai manter a mesma torre que ela já era, só que ela vai estar toda diferente. Mas vocês certamente já estão estudando a próxima grande atração do parque. Na verdade, a gente faz um master plan de 10 anos para frente. Uhum. Como Então as próximas você já tem... A gente tem 10 anos de atrações já planejadas. Olha, um parque... O que você pode dar de spoiler em relação a isso? Aí eu não posso falar muito mais, não. A gente tenta, né, Gigi? A gente tenta. Um parque, seja ele aquático ou não, ele tem que ter um cuidado especial com quem usa os equipamentos, quer dizer, o público. Uhum. Qual é o tipo de segurança que vocês oferecem no Beach Park a quem o frequenta? A gente tem um sistema de salvamento aquático já há muitos anos, né? Que a gente tem, todos os nossos salva-vidas são treinados. Antes deles entrarem no poço, eles passaram por um treinamento e por uma certificação. E esse sistema é auditado por uma empresa americana que vem e nos audita 2 vezes por ano. Então, esse é um sistema que a gente leva super a sério. E além da auditoria externa, a gente tem uma equipe de auditoria própria. Então a gente faz, todo dia a gente está fazendo auditoria nos processos que essa equipe foi treinada. Qual é o índice de acidente ou incidente? É baixíssimo, Gídio, é baixíssimo. O que significa isso? Baixíssimo. Perto de zero? É tão baixo que a gente não conta nem em porcentagem, é a cada 10 mil. A cada 10 mil. Eu não lembro o número agora, mas a cada 10 mil... Por quê? Por causa da severa segurança Não, porque, e vigilância. Porque se for porcento, dava 0,00000. É quase nada porque há quase nada porque há segurança e vigilância ou porque os equipamentos realmente são perfeitos, são confiáveis. Exatamente, as duas coisas, né? A gente tem esse sistema de segurança aquática que é um sistema muito... Convido vocês para ir lá conhecer. É muito bem treinado e muito bem acompanhado no dia a dia. E também os equipamentos. Um parque aquático, o nome está dizendo, usa muita água. Qual é o volume de água que vocês movimentam diariamente lá? Acho que ou por segundo? Não, essa pergunta é importante porque às vezes as pessoas acham que essa água vai para fora. Vai ser desperdiçada. Né? Então, antes até de falar do volume, é importante falar que essa é uma água que ela gira num sistema fechado. Não, ela está na piscina, ela volta para o filtro, ela passa no... retratada e volta para a piscina. Então ela está o tempo todo nesse sistema. Se em algum momento eu preciso fazer uma manutenção em algum equipamento, a gente tem tanques que a gente joga essa água para o tanque, né? Ela vai para o tanque, não vai para fora. Depois a gente volta com ela, trata de novo e ela fica sempre nesse circuito fechado, né? Então são 8 milhões de litros de água que a gente com baixa perda. Com 8 milhões de litros dá 8 mil metros cúbicos por segundo, é isso? Não, por segundo não. Não, por segundo não. 8 mil metros, né? Perdão. É porque eu estou aqui como se eu estivesse falando sobre o açude de Castanhão, por exemplo, ou o abastecimento de uma cidade. São volumes... É isso. É o volume fixo lá. É, um volume instalado. Instalado lá. E essa água, ela vem do subsolo? Do subsolo. São 2 poços, 3 poços? Não, vários poços. Vários poços. Qual é o maior custo do Beach Park? Pessoal. Né? Pessoal? Quantas pessoas trabalham? 2.000 funcionários. 2.000 funcionários? 2.000 funcionários. Incrível, um gerador de emprego nós somos muito significativo. 2.000 funcionários, a gente recebe aquele Great Place to Work todo ano. Melhor lugar para trabalhar. Mão de obra, obviamente, cearense, né? Cearense, muita gente primeiro emprego. Da região, a mão de obra? A gente procura sempre ser da região, nem sempre é possível, mas nosso objetivo é sempre contratar o pessoal da região, principalmente do Aquiraz. Falar sobre isso, vocês têm boa relação com a prefeitura de Aquiraz? Sim, ótimo. Inclusive nessa área de treinamento de pessoal? Sim, nós temos até um programa dentro do ESG, eu esqueci de comentar, mas nós temos um programa chamado Capacita Aquiraz, que a gente patrocina, o Beach Park patrocina. O que a gente faz? A gente treina as pessoas, independente de serem contratadas ou não pelo Beach Park. A gente faz um processo de treinamento. E aí os melhores a gente chama para fazer parte da nossa seleção, e pode ser contratado ou não, mas a gente entende que isso daí ajuda a cidade a elevar a qualificação do profissional. Então a gente usa o nosso conhecimento de treinamento para capacitar melhor os profissionais. A gente está falando de garçom, de treinamento em atendimento, treinamento em 5S, camareiras, tudo isso daí a gente vai
buscando elevar a capacitação. O Senai entra ou o todo. SESC entra? Não, a gente treina direto, direto. Com o nosso conhecimento de operação, com a nossa equipe. A sua expertise. E a gente tem uma parceria com o IEP, Instituto Portal, que é muito interessante, a gente gosta muito, e são nossos parceiros já com os jovens aprendizes, né, que eles preparam os jovens aprendizes, também é um trabalho muito interessante que eles fazem conosco, e eles são nossos parceiros nesse projeto. Me diga uma coisa, quando eu vou ao Beach Park, quando eu ia, faz tempo que eu não vou, porque agora as coisas estão complicadas, eu trabalho muito, aí não posso ir como eu ia. É bom relaxar um pouco, viu, bom relaxar. É bom relaxar um pouco. Pois é, eu tenho que fazer isso. Então, eu notava, e até certo ponto eu notei, que a falta de infraestrutura, a falta de saneamento básico ali naquela região do Porto das Dunas, onde está o Beach Park. O que já aconteceu, está acontecendo ou vai acontecer nessa área lá da região do entorno do Beach Park? A gente está num processo agora muito bacana, que é justamente a obra de drenagem e pavimentação do Porto das Dunas, que o prefeito Bruno Gonçalves está fazendo. Essa foi uma demanda assim, do Beach Park, de todo mundo que ou mora no Porto das Dunas, ou tem alguma casa de veraneio ou algum negócio. Essa é uma demanda antiga de todos nós, né? Todos os prefeitos que passaram, a gente tinha essa demanda, porque na época do inverno, não sei se vocês chegaram aí, uma tragédia, né? Tragédia, ficava ali alagado, caos. Mesmo, Um dos nossos hotéis, por exemplo, o Oceane, teve ocasiões que a gente teve que esvaziar o hotel porque não tinha como chegar ônibus com funcionário, teve uma ocasião que a gente teve que tirar os hóspedes pela praia e acomodar em outros hotéis, porque não tinha condição de chegar mantimento, chegar funcionário, chegar nada. Então, hoje a gente está na obra, começou a obra está indo bem. Eu fui lá recentemente ver e está avançando rapidamente. A chuva diminuiu e ajuda, né? Agora que a chuva diminuiu, acho que vai pegar mais velocidade, então é um sonho aí que está sendo realizado e acho que isso vai ser fundamental para o crescimento ali do Porto das Dunas e do Beach Park. Essa obra da Prefeitura de Aquiraz, lá na área do entorno do Beach Park, ela vai ficar só nesse entorno ou vai beneficiar o restante do Porto das Dunas? Vai beneficiar o restante. A primeira fase é do lado esquerdo do Porto das Dunas, vamos chamar assim. Se você pegar aquela avenida que chega no Beach Park, do lado esquerdo até o Aquaville, vai ser todinha drenada e pavimentada, que é a área mais crítica. Mais crítica, com ali certeza. Sempre foi a área mais crítica, né? Depois vem a segunda fase do lado direito dessa descida, né? Então as duas fases estão sendo... Mas a obra agora é só desse lado esquerdo. E esta é uma notícia boa, porque a drenagem e o saneamento básico, o esgoto, são obras enterradas. A obra enterrada não dá voto para ninguém, porque ela está enterrada, a pessoa não vê, mesmo que a placa indica, né? O político deixa isso como a última das suas prioridades. Né? Mas de qualquer maneira, você quando constrói uma obra dessa, você está construindo um hospital, porque você está levando saúde para a população. Exatamente. E apesar de ser enterrada, se você não faz, ela também aparece para cima. Ela aparece, exato. né? A parte negativa dela aparece, lógico. Então, Murilo, o Beach Park hoje tá no top 5 aí dos principais parques aquáticos da América Latina, né? Uhum. Mas ele já está no nível pré-pandemia. Eu queria aproveitar e perguntar para você como é que foi o período da pandemia, né? Como é que o parque se sustentou, como é que o parque aguentou esse baque, né? Durante a pandemia. Pense no baque, põe baque nisso. Não foi fácil, cara. Vitor, a gente ficou... Se a gente considerar aí 24 meses da parte mais pesada da pandemia, né, de março de 20 a mais ou menos março de 22, né, se a gente for considerar esse prazo, a gente ficou desses 24 meses aí, a gente ficou 10 fechados. Fechados literalmente? Literalmente fechado, sem poder vender. Por decreto, né? Por decreto, sem poder vender ingressos, sem poder, porque eu não podia vender, porque eu não sabia quando é que eu ia abrir. Então a gente ficou fechado. Nesse período a gente teve alguma coisa de redução de quadro, mas a gente manteve pagamento de salário. Teve aquela MP, né, da época? Teve aquela MP que ajudou, e a gente manteve pagamento de funcionário em dia, 2.000 funcionários em dia, durante todo esse período. Então, e também quando volta, não é que volta
né? Você volta uma rampinha. As pessoas ainda preocupadas com medo. E ainda tinha nos decretos ainda tinham umas regras de pode voltar, mas você tem que operar só 10%. Aí passava um tempinho, ficava mais né? A gente ficava explicando, pô, tinha um negócio ar livre, não é um lugar fechado, né? Ainda mais na beira da praia, com muito vento, aí subia um pouquinho, 20%. Aí, então você teve, fora o tempo fechado, o tempo que você teve uma recuperação aos poucos, né? Então, foi um super desafio, sem dúvida. Como é que vocês se ajustaram? Eu tinha bem menos cabelo branco. Como é que vocês se ajustaram do ponto de vista financeiro naquele período lá? A gente teve a gente tem um programa que é o nosso Beach Park Vacation Club, que tem um pagamento recorrente que nos ajudou, né? A gente teve que recorrer Teve ajuda do governo também, né? A gente teve que recorrer a empréstimo do BNB, a gente teve 2 empréstimos que nos ajudaram. O governo ajudou com a MP. A MP que pagou... Governo federal, no caso. Federal, que pagou um pedaço do salário do pessoal. Isso foi super importante, foi fundamental também para o setor inteiro, né? Eu faço parte da Associação dos Parques e eu participei das negociações com o governo também nesse sentido, né? A gente várias reuniões online lá discutindo isso, então foi um momento de muito estresse, mas isso foi super importante também para a gente passar. E aí hoje a gente já está num momento praticamente igual ao que a gente tinha antes da pandemia, né? Então já voltou ao normal. Acho que essa é a pergunta que muita gente me faz. Já voltou ao normal? Já voltou ao normal. São quantos visitantes por ano, Murilo? No ano passado a gente fez cerca de 800 mil visitantes. 800 mil. Mas um número pequeno ainda, né? Porque já chegou a mais de 1 milhão, não? Já teve 1 milhão. A gente já teve 1 milhão. Que foi o máximo. Que foi o máximo. E qual é a expectativa para os próximos anos? Aí a gente volta na mesma lógica que a gente tinha, que eu estava falando mais cedo, de faz uma atração nova, a visitação sobe. Isso. Né? E aí Aí subiu de patamar, e dali a pouquinho você faz de novo, ela sobe de patamar de novo. Ela sobe e não baixa, né? Então a gente vai voltando. Como é que é a estratégia de precificação do parque, Murilo? A gente tem um preço de bilheteria e a gente trabalha com promoções, né? Então a gente tem a promoção para residentes que eu falei e algumas promoções para turistas, principalmente Black Friday. Black Friday é uma data importante, então lá a gente faz uma ação importante e a gente tem um outro momento que a gente chama Momento Insano, que também são as 2 datas principais que a gente faz as promoções. O senhor faz parte de uma organização, uma associação que reúne todos os dirigentes de parques aquáticos. Qual é o futuro que vocês, na associação, estão imaginando para os parques aquáticos brasileiros? Na verdade, chama Sindepart, é o Sistema Integrado de Parques e Atrações. E ele vai além de parques aquáticos, tem parques temáticos, tem atrações turísticas. Então, todos os principais estão dentro dessa associação. E assim, a gente acabou de fazer um trabalho, um levantamento para ter uma ideia do tamanho do setor, né? E acho que assim, talvez o indicador mais interessante que eu achei é que 99% dos associados vão reinvestir. Vão reinvestir? Reinvestir. Que é aquilo que eu estava falando. Nosso negócio precisa estar sempre com atração. Então, todo mundo está reinvestindo. É um sinal também que a gente está saindo da dificuldade dessa fase da pandemia, que foi muito dura para todos nós. O setor todo sofreu muito. Né, e agora está recuperando, a gente está num momento... Dessa associação fazem parte, por exemplo, os parques aquáticos ali de Mossoró ou lá de Pousada do Rio Quente. Mossoró com suas piscinas térmicas, Pousada do Rio Quente também. Mossoró especificamente não é associado, mas o pessoal do Rio Quente sim é associado. O Beto Carreiro, por exemplo, é associado. O Bondinho do Pão de Açúcar... o Corcovado, atrações turísticas, o Grupo Cataratas, por exemplo, que tem a concessão das cataratas, são 60 associados, mais ou menos. Murilo, tem alguma empresa, algum negócio, algum empreendimento que o Beach Park considera diretamente como concorrente? A gente olha, Vitor, essa pergunta que eu recebo às vezes, a gente olha para o tempo da família. Né? O que eu falei? Quem é o meu cliente? É a família. Então,
tudo que concorre pelo tempo, seu tempo, da sua família com a sua filha de 2 anos, é meu concorrente. Então você vai pensar nas suas próximas férias, né? Você vai pensar se você vai para Disney, se você vai para Gramado ou se você vai para o Rio de Janeiro, né? Então todos esses acabam sendo nossos concorrentes, né? Então a gente tem sempre que pensar nesse sentido. Por e isso é um desafio, né? Porque você está concorrendo com uma gama gigantesca de atrações. Exatamente. Então eu estou concorrendo pelo seu tempo, né? Pelo seu tempo e pela sua decisão de férias, né? Para onde que eu vou nas minhas férias, com a minha família. O governo do estado do Ceará tem contribuído para o desenvolvimento de uma indústria de parque aquático aqui no estado, para o desenvolvimento do turismo aqui? Eu acredito, assim, uma coisa que foi muito importante que o governo fez foi a duplicação da avenida, certo. da estrada, né? O acesso ficou fantástico. Ficou muito bom, né? Então foi fantástico aquilo ali, foi muito importante, foi no governo Camilo. Eu acho que tem um desafio grande que é a questão dos voos, né? Você não consegue construir um destino se não tiver conectividade, né? Que é acesso por via aérea, principalmente a gente que está mais distante dos grandes centros por via terrestre. O senhor está falando isso porque houve algum problema agora com uma das empresas aéreas? Não, de uma forma geral, eu falo mais de uma forma geral. Antes da pandemia, a gente estava com um hub bem robusto. Sim. A pandemia deu uma reduzida e não recuperou ainda. Então, eu acho que esse é um grande desafio que tem pela frente, né? Para o governo, para todo mundo, para as companhias, para o aeroporto, né? Então, como é que a gente cresce o turismo no estado? É com novas atrações, e aí eu acho que é iniciativa privada, né? A gente faz a nossa parte, os outros entes aí da iniciativa privada fazem a sua parte, e conectividade, né? Então a conectividade aí é uma mão do governo que pode ajudar muito e é importante para desenvolver. E promoção, aí tem a promoção, você divide a promoção privada, cada um também faz a sua parte, e a promoção que o governo pode fazer do destino como marca, né? Então, eu acho que esses são os dois pontos aí. O cliente do frequentador do Beach Park de outros estados, eles chegam mais de avião ou por rodovia e... Mais de avião. Os que vêm de rodovia, que vêm de ônibus, são mais aqui do Rio Grande do Norte, Paraíba, Piauí, Maranhão... Um raio de uns 400, 500 quilômetros, aí você pega o rodoviário. Né? Na pandemia foi uma estratégia nossa, inclusive, estimular mais o rodoviário. Vocês têm alguma estatística que mostra, por exemplo, qual é a cidade do Ceará que mais frequenta, os habitantes dessa cidade que mais frequentam o Beach Park? Fortaleza, né? Não, mas fora Fortaleza, não. Fora Fortaleza a gente não tem essa estatística? Não tem essa estatística. Costumam fazer estatística lá, fazer pesquisa? Sim, fazemos bastante pesquisa. A gente faz pesquisa no aeroporto para saber a relevância do Beach Park, faz pesquisa para satisfação dos clientes, fazemos bastante pesquisa. Especificamente, para saber qual é a cidade, a gente não do tipo sabe. Assim, quem indicou, quem falou para você do Beach Park, tem esse tipo de... Temos vários tipos de pesquisa, sim. E quem é que mais no boca a boca, ou viu na televisão, ou viu no... É mais no boca a boca, e o segundo hoje em dia, a gente tem o desafio da mídia digital, né, cada vez mais forte também, né, então mas o primeiro é boca a boca. Murilo, a gente já está se encaminhando aqui para o final, e eu queria saber, na verdade eu queria apenas que você deixasse aqui um recado para o frequentador, né, para aquela pessoa que tem uma relação afetiva com o Beach Park, como eu, por exemplo, né, o que é que ele pode esperar em relação ao Beach Park para o futuro, né? O que é que o cearense pode esperar aí em relação ao Beach Park para o que advia ainda? Acho que eu sempre falo que é uma grande honra estar nessa posição que eu estou já há bastante tempo, mas ao mesmo tempo é um desafio porque muita gente cobra, né? Então a gente é responsável por uma marca que é quase um ícone do estado, né? Então, quando você fala em turismo, fala primeiro em Beach Park. Né? E se tem alguma coisinha depois errada, de Araraquara, as pessoas vêm me cobrar como se fossem donas da empresa, né? Isso por um lado é bom também. É muito bom. Então assim, estou falando isso mais como introdução para responder a tua pergunta, porque isso dá para a gente esse senso da responsabilidade de cuidar de uma marca que vai além dos acionistas, propriamente dito, é uma marca que é do próprio cearense. É do cearense. Tornou-se orgulho do cearense. É um orgulho, as pessoas levam como se fosse a sua casa, né? Então, isso daí é muito bacana. Então, o que você pode esperar como cliente, né? E como cearense que tem esse orgulho da empresa, que a gente vai
cada vez mais trabalhar para melhorar o serviço, sempre pensando na melhoria do serviço. A gente vai sempre inovar. Falei algumas inovações aqui, tem outras que eu não posso falar, mas a gente tem, né, mais inovações de atrações, de entretenimento, hospitalidade. Então nosso DNA está em melhoria de serviço, qualificação da nossa mão de obra e sempre evolução com novidades e com atividades que vão trazer mais frescor e mais entretenimento para o Beach Park e para o Ceará. Perfeito, Murilo. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Foi um bate-papo aqui extremamente agradável, né, Egídio? Com certeza. Esperamos que vocês que estão em casa... A gente está na tela ali, Egídio, para finalizar. Esperamos que vocês que estão em casa tenham recebido essa torrente de informações a respeito do principal equipamento turístico do estado do Ceará. E estaremos de volta... Até a próxima semana. Até a próxima semana, é isso aí. Com certeza. Valeu, gente. Um abraço.